Olá! Está no ar mais um episódio incrível para você. Meu nome é Sônia Nogueira e hoje nós vamos compartilhar mais um episódio dos bastidores da vida empreendedora com você. Hoje nós estamos aqui com a Luciane Franco. Tudo bem com você, Luciane? Tudo bem, querida. Luciane, me conta um pouco o que você realiza hoje. Ai, Sônia, hoje eu realizo a apaixonante missão de ter uma escola de educação infantil, do berçário até a pré-escola, 6 anos de idade, aqui em Mogi mesmo, há 12 anos já. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Mas todo mundo olhando assim, né? Eu conheço já a escola, eu falo que eu sou muito grata. Teve um período que realmente a gente passou juntas, aí conviveu mais e fico muito feliz. Por isso que realmente eu convidei, né, a Luciane para estar aqui compartilhando, porque assim como eu, ela também tem os bastidores, né? E a gente de alguma forma busca trazer esse aprendizado para todos vocês. Mas nem tudo começou dessa forma, né, Luciane? Você não já começou com uma escola. Não. Como tudo começou na sua vida? Quais os aprendizados anteriores que você teve até chegar na escola? Sim, então. Na realidade, eu nunca imaginei que ia chegar nessa profissão, né? Eu, inicialmente, por incrível que pareça, eu fiz terapia ocupacional, fui trabalhar com idosos, né, inicialmente. Depois eu parti, vou resumir, porque imagina, eu tenho lógico, um histórico aí. Lógico. Mas enfim, aí depois disso ainda trabalhei com prótese dentária, nada a ver também, mas assim, profissões bem bacanas. Bem, e que agregou de alguma forma conhecimento. Não, amadureci, enfim, ao longo aí desse período, né? E depois fui fazer direito. Me formei, gostei muito, adorei o curso, fiz o exame da ordem, consegui, né, tirar o registro, né, que é exigido, enfim. E comecei a trabalhar em São Paulo, na Credicar, né, na antiga Credicar, que administrava, na ocasião, isso já há uns 15, 18 anos atrás, diversas bandeiras de cartão de crédito, enfim. E comecei a trabalhar em São Paulo. Nesse ínterim me casei, tive um filho, continuei trabalhando em São Paulo, ia e voltava todo dia. E aí foi quando deu aquele estalo. Ai, para tudo, né? Não é por aí, né? Não estava feliz, né? Não pela profissão em si, mas até por essas exigências, essa questão cansativa, essa questão mais física mesmo, com uma criança, né, um bebê. A gente bem sabe. Né? Mãe, o bom é que você está representando as mães nesse mês de maio. Eu estou muito contente por isso. Verdade, só nós que somos mães. Nisso, verdade, porque só nós que somos mães, que temos filhos, que a gente sabe o sufoco que é. Ai, nem fale, é verdade. É dificílimo, foi difícil para mim. Então, o meu filho, quando eu resolvi parar com tudo, ele já tinha 5 anos. Então, eu perdi, vamos dizer assim, né? Perdi um período, uma parte, né? Mas que também me ajudou a começar a empreender nesse novo negócio, né? Então, quando eu resolvi parar, foi justamente em prol dele, né? Não, eu vou parar porque eu preciso estar mais próximo, eu quero estar mais próximo. E aí comecei aí toda a minha história com a Universal Kids, né? Então, mas aí do nada apareceu, de onde que surgiu o start, desse empreendimento? Isso, aí foi assim. Eu busquei escolas para o meu filho, né? Claro, ele sempre foi uma criança que estudou em período integral, então desde o berçário, justamente porque eu trabalhava em São Paulo. E aí eu comecei, é engraçado, né, que nas idas e vindas de São Paulo, eu vinha pensando o que faltava naquela instituição que eu tinha escolhido, enfim, para atender as minhas expectativas com relação ao meu filho. Eu falei, quer saber, acho que vou... será que é fácil? Acho que eu vou abrir uma escola, porque acho que se eu abrir uma escola é que ela vai estar realmente boa para o meu filho, né? A gente acha que só a gente consegue fazer o melhor para o nosso filho, né? Na realidade, é claro que nem sempre é assim, né? Lógico, mas, enfim. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia. Foi uma coisa tão simples, acho que tinha que acontecer mesmo, porque continuei trabalhando em São Paulo, e tentando viabilizar o projeto. Consegui inicialmente um imóvel, que é o imóvel que nós estávamos até o ano passado,
Esse imóvel a gente começou a adequar, eu e um sócio, né, inicialmente. Começamos a adequar pensando numa escola de educação infantil e fui indo, trabalhando em São Paulo, investindo nesse projeto. Demorou uns 2, 3 anos para a gente conseguir levantar, regularizar, fazer tudo o que seria exigível, né? E aí, nesse momento, eu pedi a conta do serviço, falei, não, chega, vou parar e vou me dedicar 100% à escola. Né? Pensando que eu ia poder levar o Guilherme, meu filho, comigo. Ele vai estudar na minha escola. Só que aí ele já estava numa outra etapa, né? Ele já estava no ensino fundamental, verdade. Que não é o que a gente atende hoje. Ele não pôde estudar na escola, porque ele já foi para o primeiro ano, e eu comecei, foi quando começamos a trabalhar, né, a atender as crianças na escola. Então, bem da verdade, ele acabou não sendo beneficiado por tudo que eu imaginei para ele, né? Então, assim, foi interessante, porque fiz tudo pensando nele, mas na realidade ele acabou, né? Não desfrutou desse período. É verdade, uma pena, mas enfim, ele também ficou super bem no período que ele esteve na escola, ele foi atendido, né, dentro do que foi possível, ele tem boas lembranças, enfim, não é nada, é coisa de mãe, né? Eu achava que não estava bom, mas na realidade ele superou, ele estava bem, tá, enfim. É coisa de mãe sistemática, a gente tem isso, né? Aquariana, sistemática aquariana. Já viu, né? Nossa Senhora. E aí foi assim, começamos, então pronto, aí em 2007, nós inauguramos em outubro de 2006, em 2007 nós iniciamos o ano letivo com um aluno. Uma aluna linda, a Daniela, uma graça, que a mãe muito corajosamente entregou, era um bebê, tinha 8, 10 meses, e ela entregou pra gente. Imagina você entra numa escola que não tem ninguém, que não tem nenhum aluno. Lógico, tinha que começar. Tinha que começar, mas eu achei bacana, assim, ela ter coragem, eu não sei, confesso que eu não sei se eu teria, né? Será que essa pessoa tem know-how? Será que essa pessoa vai fazer direito, né? Enfim, mas ela investiu na gente, uma querida, né? A mamãe é uma querida. E começou, e ao longo desse primeiro ano, 2007, nós tivemos 12 alunos, nós conseguimos 12 alunos. Uau, né? Então, mas tá ótimo, interessante, já. um por mês, vamos dizer assim. E aí eu lembro que no final do ano fizemos uma festinha, uma festa de encerramento, como as escolas fazem, mas aí era uma grande família, porque eram 12 famílias só, Sim. né? E os funcionários, e aí... enfim, aí contratei alguns funcionários e tal. Lógico, foi o percurso. Mas o que me deixa curiosa, né, que eu acredito que em casa as pessoas devem estar também pensando. Você tem um segmento completamente diferente. Exatamente. Né? Como você, depois que você se descobriu nesse segmento, como você começou a direcionar? Até mesmo porque você tinha um outro conteúdo, um outro conhecimento. E como você conseguiu direcionar, trabalhar isso para adaptar essa nova realidade? A gente começa a falar de forma tão apaixonada do negócio que acaba esquecendo essa questão mais técnica, né? Mas foi isso. Então, realmente, eu antes, então, um pouquinho antes de inaugurar, eu fui buscar o Sebrae, que a gente sabe que notoriamente tem aí, né, claro, dá esse apoio e tal, e eles, assim, me desenganaram. Não, você não pode abrir esse negócio, você não pode, porque você não tem nenhum know-how, você não tem nenhuma experiência, você não tem ninguém que vai te apoiar, então, assim, primeiro você vai estudar, vai fazer o seu plano de negócio, só que eu tinha pressa, né? Então eu não pude, naquele momento, seguir essas orientações e fui com a cara e com a coragem. Vim, né? Não fui, eu vim, né? Vim de São Paulo para cá com a cara e com a coragem, investindo apenas aí na minha vontade, assim, eu quero realizar isso. E claro, foi acho que talvez muito mais difícil do que se eu tivesse feito um planejamento anterior, se eu tivesse, né, claro, estudado antes, feito um plano de negócio. Eu entendo que isso é primordial, não estou dizendo, não estou nem aconselhando que as pessoas façam isso, mas naquele momento para mim era o que era o que tinha que fazer, era o que precisava ser feito. Então aí depois que o negócio começou a andar, que eu comecei a sentir que realmente eu precisava daquele respaldo que eles já tinham me dito que eu precisaria, e eu voltei ao Sebrae justamente para ter essas orientações novamente, né? Falei, e aí, vamos parar?
agora eu vou obedecer. Eu sou obediente. Naquele momento eu não pude, mas agora eu vou. Naquele momento eu tava rebelde. O rapaz quase me matou. Como você fez isso? Não, fiz, já foi. Agora vamos começar de onde, né? De onde paramos. E aí fiz alguns cursos, muito bacana. Então, assim, acho que foi primordial para eu me desenvolver, porque realmente eu não tinha nenhum conhecimento do que eu estava fazendo. É claro que o direito dá muito embasamento, lógico, a questão administrativa, enfim, é óbvio que a gente tinha uma noção, né? E aí em posse dessas informações e desse apoio aí que recebi do Sebrae, eu continuei ir sozinha, porque o meu sócio, na realidade, ele saiu rapidamente da sociedade, né, não continuou, a ideia até era essa mesmo, ele apenas iniciou e a ideia era para que eu comandasse mesmo, ele então saiu da sociedade e eu fiquei sozinha mesmo, eu, os funcionários e Deus, né, para tocar, né, para tocar. Mas aí foi num crescente, eu acho que teve muito da força de vontade mesmo, né? A gente... Da garra, né? Da garra, assim, eu não tinha para onde correr. Então, era eu e eu. Você tinha né? que enfrentar. Como todo bastidor, né? Todos os bastidores da vida empreendedora, qual foi o momento mais crítico desse seu percurso? Sônia, então, menina... Eu diria que quando a gente se dedica muito ao empreendimento, eu considero que todo período é crítico, né? Que eu acho que tem pontos estanques, assim, que a gente fala, não, agora eu tenho que me dedicar mais a determinado aspecto e tal. Mas, é claro, eu acho que o que foi crucial para mim, até que eu conseguisse ajustar, a formação da equipe, né? Então, eu tenho uma equipe hoje, que estamos em 15 funcionários. Desses 15, eu acredito que a funcionária mais nova tem 3, 4 anos, então são funcionárias antigas, né? Tenho funcionários que começaram comigo há 12 anos, eu tenho, né? Que você conheceu, inclusive, né? Só que até chegar nesses seleto 15 funcionários, foi difícil, porque a gente não tem uma exigência de formação, né? Com exceção das professoras, que são todas pedagogas, obrigatoriamente, né? Mas as auxiliares, elas não precisam necessariamente ter uma formação. Só que elas precisam ter algumas características pessoais que para mim, é importante, né? É importante que elas tenham. Então, a maioria é mãe, né? Então, não corre o risco da criança passar mal e aquela menina não tem muito acessibilidade, jovem, né? Ou assustar, ou ficar apavorada, porque já tem aí uma experiência em casa, ou minimamente que seja, né? Então, a maioria tem filhos, né? Não são muito jovens, não por nada, que eu acho que o jovem tem o seu espaço, mas para essa função, a gente precisa de pessoas um pouco mais experientes, né? No meu ponto de vista, e pessoas que gostem de criança, porque são 8 horas no mínimo que elas estão diretamente com as crianças. Então, assim, não tem um momento que elas vão respirar, com exceção da hora do almoço. Então, elas têm que gostar muito, tem que ter muita paciência, tem que ter o dom, né? Eu acho que cada um tem aí o seu dom, enfim, para determinada área. E para essa área elas precisam elas precisam gostar, né? Então, formar essa equipe, esses funcionários que eu preciso para me ajudar no andamento aí do trabalho, foi difícil, né? Eu precisei ter uma escuta muito boa, né? O que está faltando para elas, o que está faltando para mim, alinhar. Elas vêm também com uma carga cultural, cada um tem os valores. Então, assim, alinhar isso, que para elas, de repente, é comum, mas aqui não, aqui a gente não vai usar isso que você está trazendo, né? A gente vai usar de outro jeito, então elas precisam entender o porquê, enfim. Então, todo esse alinhamento aí da equipe, né, foi bem difícil. Agora eu diria que a gente está bem estável, então já há alguns anos a gente conseguiu formatar isso. É claro, a gente... Não foi da noite para o dia, ao contrário do que muitos imaginam, que às vezes é tudo da noite para o dia, não é bem assim, né? Demorou anos, eu diria, anos, por isso que eu digo, eu acho que é uma busca constante, né? Esse foi um ponto difícil, tem N outros pontos que a gente ainda trabalha, mas isso foi bem difícil. E sempre vai ter algo para trabalhar, isso sempre, não tem para onde correr, claro, né? Não, é inevitável. Quem é um empreendedor sabe que, ainda mais que você vai buscar sempre a excelência. E eu não sei nem se a gente vai chegar a alcançar, se alguém chega a alcançar a excelência completa, porque vai ser sempre tem suas nuances, né? Sempre tem. Um ponto que você pode melhorar, que você pode agregar, enfim. Então, mas eu acho que isso, para mim, é o que pesa mais. Quando eu lembro, assim, que eu faço
que eu revisito esses anos, esses 12 anos, eu penso que esse momento foi difícil, agora a gente respira um pouquinho mais, um pouco mais tranquilo com relação a esse ponto. E você pensou em desistir? Ai, Sônia, várias vezes, de fato, Bom, é difícil, né? Acho que todo empreendedor tem um momento que fala, não, acho que não é por aí, enfim. Mas sabe quando você acorda e você pensa, não, hoje é o último dia, não vou mais, não dá mais, não aguento mais e tal. E assim, nada a ver propriamente com o trabalho, porque o trabalho é apaixonante, você trabalhar com criança é a melhor coisa do mundo. É uma energia, né? É uma energia e tal. Só que assim, é cansativo, né? Tem muitos embates, muitos óbices, enfim, que aí se eu fosse falar daria uns 5 programas, mas enfim. Aí eu ia para a escola meio assim, não, então vamos começar a caminhar para o fim, né? Aí você chega na escola e você dá de cara com aquelas criancinhas, com aquelas carinhas, sabe? Com aquela expectativa. Tia, o que vai acontecer hoje? Eu tenho uma proximidade muito grande com eles, né? A escola é relativamente pequena e eu faço questão de estar muito perto. Então, eu sei o nome de todas as crianças, de todos os pais, mães e, se bobear, até das avós, porque a gente tem uma relação muito próxima. Então, sempre que eu chego, eu faço questão de ir, de falar, bom dia, tudo bem, como você está, de saber como cada um está, isso é real, de fato, você me conhece, sabe que é assim, Sim, né? bem isso mesmo. E aí, quando você vê aquela carinha, aquela coisa, sabe, que tem uma expectativa com relação ao seu trabalho, você fala, não, acho que eu vou ficar mais um pouquinho, né? E aí vai passando. E vai passando, e aí a gente vai pensando em realizar outras coisas, enfim. Não, então pronto, aí você sossega, pronto. E você pretende continuar nesse caminho? Então, sim, pretendo. Recentemente nós mudamos de sede, né? Não sei se a gente comentou sobre isso. Nós estávamos num outro prédio, agora a gente veio para um prédio que era o sonho da nossa vida com relação à acessibilidade, enfim, uma série de adequações que precisariam ser feitas e a gente conseguiu atender aí essa necessidade. Então, isso faz parte aí, então, de um reinício, vamos dizer assim. Fizemos uma reinauguração, estamos reiniciando uma nova etapa. Eu pretendo continuar e eu pretendo ficar só com a educação infantil, porque muitas pessoas perguntam, mas você não quer crescer? Ensino fundamental, ensino médio, enfim. A princípio, não digo que nunca, né? Mas agora a ideia é continuar com esse segmento, que são bebês, né? 4 meses até 6 anos. É o crucial, né? É o período mais importante. E eu não me agrada muito a ideia de no mesmo espaço, juntar ambos os segmentos, que seria educação infantil e ensino fundamental, que eu acho que cada um desse segmento tem uma necessidade, tem uma característica. Então, eu gosto de ser especialista, vamos dizer, na educação infantil. A gente tem olhos para essa faixa etária. Quando começa a ampliar muito, você acaba perdendo um pouquinho o foco, né, de um ou de outro, né? Então, eu pretendo... E manter a essência, né? Justo, que é essa questão de cuidados pessoais e cuidados de desenvolvimento didático-pedagógico também, associados, né? Porque às vezes as escolas investem bastante no sistema de ensino, na metodologia, mas aí a alimentação é um pouco falha, higiene é um pouco falha, né? Enfim, porque o foco é a questão didática, né? A gente 6 anos a gente está prezando por escovar o dente, por trocar roupa, por dar banho, enfim, pelos cuidados que nós faríamos se estivéssemos em casa com eles, né? E sem deixar de lado a questão do desenvolvimento preparatório aí para as próximas etapas, né? Então, sim, a gente vai continuar, a princípio, não sei se eternamente, mas nesse momento a gente está curtindo esse novo momento, que é essa nova sede, com os pequenos. E eu fico muito feliz, né? Porque é um marco da trajetória, né? Lá, no local que era antes, já era ótimo. Eu imagino que agora, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer esse novo espaço, mas acredito que, assim, deve estar realmente incrível. Eles estão adorando, Não tenho o que falar, porque é visível. As crianças realmente passam ali. Maria Alice foi a melhor experiência que ela já teve. E é visível em casa o comportamento, os valores que são relevantes. Hoje em dia está se perdendo. Então, assim, eu sou muito grata pelo período que ela esteve, né? Eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque é uma fase muito importante, né? Eu fico muito feliz com isso. E você tem alguém em especial que você gostaria de agradecer,
que de alguma forma foi muito importante, ou algumas pessoas, para que você realmente tivesse atingido seus objetivos até aqui? Então, eu diria que é lugar comum dizer, agradeço a família, né, aos meus pais, enfim, é claro, lógico, a família é o seu esteio, né, não tenho como não agradecer, evidente, foram muito importantes, a minha irmã, a minha mãe, enfim, claro, isso eu acho que eu não preciso nem dizer. Mas eu andei pensando nisso, né? Quem que me impulsionou, quem que me fez chegar até aqui? E eu diria, sem nenhum problema, foram as famílias mesmo que estiveram, gostando ou não. Porque, é claro, a gente agradou muita gente, mas a gente também desagradou. Lógico, faz parte. Não tem? Mas assim, aí... A cada dificuldade, né, que a família apresentava ou apontava, enfim, a cada erro, porque ninguém é perfeito, a gente também errou ao longo dessa trajetória, né, mas foram as famílias e as crianças que nos impulsionaram para fazer melhor, para fazer mais, né, então eu acho que eu só tenho a agradecer, e eu lembro de quase todas, talvez uma ou outra que a gente não tenha convivido tanto, tenha ficado mais escondidinha, mas a maioria das crianças, das famílias que passaram por lá, ao longo desses 12 anos, tiveram um papel muitíssimo importante, tanto é que tenho contato com a maioria delas, e a gente sempre se fala, encontro na rua, mas eu tenho que agradecer, como por exemplo essa mãe, essa primeira mãe que me deixou, então assim, ela, imagina, não poderia voltar atrás naquele momento, né, então ela me impulsionou, e depois dela, outras, e até hoje é assim que funciona, né, então esse ano eu tenho várias mães que estão dizendo, olha, você tem que continuar, porque o trabalho é bacana, tem um errinho aqui, um errinho ali, mas você vai melhorar, eu sugiro isso, eu sugiro aquilo, faz parte, né, do né? amadurecimento. Então, não tenho como não deixar de agradecer, né? Fora todo o resto, que é a família, que são os amigos, muitos amigos, que, enfim, que me ajudaram. Essa minha prima... Que, na verdade, esse imóvel anterior é de uma prima que está na Inglaterra e que de lá sempre me apoiou e me dava ideias e me mandava material, né, de lá para a gente poder estudar. Então, assim, claro, muita gente, né, mas essas pessoas sabem o quanto elas foram importantes. E agora, quem eu tenho que agradecer mesmo abertamente são as famílias que apostaram na gente. E confiou. E confiaram, isso mesmo, isso não é inevitável. Isso é inevitável. E qual mensagem você tem para quem está nos acompanhando e vai passar a nos acompanhar diante desse seu aprendizado até aqui, que possa de alguma forma contribuir para que ela atinja seus objetivos, enfim, encontre um rumo de alguma forma no caminho na sua trajetória? Então, Sônia, né, é muito subjetivo, particularmente eu acho que são questões muito subjetivas, mas que eu tenho em mente, assim, e que eu acho que foi o que fez dar certo, né, o nosso projeto. Assim, tem que trabalhar muito, né? Às vezes as pessoas pensam, não, eu quero ser empresária porque eu quero ter uma vida mais mansa, porque eu quero, né, ficar mais sossegada, e não é nada disso, né? Eu considero que trabalho hoje, e sempre trabalhei desde o começo, 10 vezes mais do que eu trabalhava na empresa privada, né? Então, assim, muitas vezes eu abro a escola abre às 6h30, eu fecho a escola fecha às 7h30, a gente não tem férias, porque é uma escola de período integral, e eu também não saio de férias, porque eu gosto de acompanhar, e eu acho que é isso que faz dar certo, estar acompanhando o projeto, né? Então, assim, é claro, você forma uma equipe para te suprir aí em alguns momentos, eu estou aqui agora com você, minha equipe está lá trabalhando, então eu fico tranquila, porque tem uma equipe que me respalda, mas eu vou voltar para lá. Eu estou de uniforme, já daqui eu vou para lá. Então, assim, não ter a ilusão, a falsa ilusão de que é muito simples, que é tranquilo, né? É muito prazeroso, né? É claro, você faz os seus horários, talvez a gente tenha alguma facilidade, mas não é fácil. Então, sabe por que eu andei pensando isso? Que a gente vimos agora nessa crise muitos negócios fechando, né? Muitos pequenos negócios que abriram e fecharam, enfim, por e até grandes, até grandes. Mas eu fico pensando nisso, eu não estou dizendo que especificamente foi essa situação, mas eu acho que não dá para desistir, porque se todo mundo for desistir, né, então aí o país para, né, então assim, nesse momento a gente tem que trabalhar mais ainda. Dobrado. E realmente, eu percebo
validar a sua essência para aquilo que você está, naquilo que você está atuando. Exatamente, isso é. E é isso, e seguir a sua intuição, a sua sensibilidade, estar mais próximo tanto do seu recurso humano, que é da sua equipe, quanto do seu cliente, né? Não achar que você é melhor por aquilo que você faz, né? Eu acho que a gente é igual, todo mundo igual, e a gente apenas está trocando um serviço, uma experiência, eu estou te ajudando, você está me ajudando também, mas na realidade nós somos iguais, né? Então a gente não pode se colocar superior, eu acho que isso afeta muito, né? Se colocar superior aos outros em função do que você está fazendo, em função do serviço que você está prestando. Então, assim, faço questão e gosto, me dá muito prazer de ter essa proximidade com as famílias e de ser tratada como um igual e de tratar os meus clientes também de forma igual, não melhor nem pior, né? É uma troca, na verdade, né? É uma troca. É um apoiando o outro para o próprio crescimento de ambos, na verdade, né? Isso mesmo. É um conciliando. E eu fico muito feliz com a sua participação. Acredito que você que está em casa também nos acompanhando, aproveite para escrever nos comentários o que, de fato, esse conteúdo, esse aprendizado agregou na sua vida, para que realmente você possa atingir seus objetivos. Quero agradecer imensamente, Luciane, a confiança e a sua participação, por ter se permitido, né, estar aqui como pessoa, porque eu falo que tem esse lado humano, né? É uma forma da gente se humanizar e mostrar realmente para as pessoas que estão em casa que os desafios existem. Claro. Não é só com elas, com a gente, com todos nós também, né? É uma forma da gente mostrar que de alguma forma a gente tenta superar e que você também em casa pode, sim, conseguir atingir seus objetivos. Com certeza, eu que agradeço. Para mim também foi super legal revisitar esses anos, né, de trabalho. Espero realmente ter contribuído minimamente, mas realmente tem muitas histórias, mas acho que esse é um pedacinho aí que acho que vai contribuir, né, talvez para um novo grupo aí de pessoas empreendedoras, né? Eu agradeço muito a oportunidade também. E para você que ficou até aqui, muito obrigada pela sua participação. Aproveite para deixar nos comentários o que de fato esse aprendizado agregou na sua vida. Aproveite também para se inscrever nesse canal, aperte o sino ao lado e seja um dos primeiros a assistir às próximas notificações. Até o próximo vídeo.